Esse mês eu separei para falar sobre unidade. Semana que vem nós temos o congresso, vai falar de paternidade. Falamos de unidade, porque estamos falando de família. Quando se fala de pai, nós estamos falando de família. Família é a unidade. E eu pretendo terminar na última semana desse mês sobre esse assunto que é tão pertinente para os nossos dias. E quando eu falo de unidade, ele não se restringe apenas ao ambiente igreja, ou a nossa vida ministerial. É óbvio que eu estou falando casamento, família, eu estou falando mercado de trabalho. Você que trabalha, você não trabalha sozinho. Isso serve para o seu ambiente de trabalho, isso serve para o coletivo. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu gostaria que você aplicasse para a sua vida em grupo. Nós não somos uma ilha. Deus nos criou para viver em coletivo. Deus nos criou para viver juntos. Deus, quando viu o homem sozinho, a primeira vez que Deus disse, não é bom. Até então, Deus disse, muito bom, bom. Mas quando Deus viu o homem só, Ele diz, não é bom que o homem esteja sozinho. E hoje eu quero falar sobre visão no propósito, ou visão na unidade. Porque quando se fala de unidade, a unidade ela é ampla. Nós precisamos entender também sobre visão. Mas antes de falar de visão, eu queria muito falar sobre propósito. O propósito ele é muito interessante porque eu tive uma experiência que marcou a minha vida e mudou a minha trajetória ministerial. Há muitos anos atrás, eu já era pastor, e eu estava sepultando ali, e me pediram para mim estar fazendo um culto fúnebre de um jovem de 16 anos de idade. E assim que terminei o culto fúnebre, me pediram para mim fazer um outro culto fúnebre de um outro jovem de 16 anos. Todos eles foram dizimados pelas drogas. Talvez pelo histórico que também eu vim, aquilo marcou muito a minha vida. E a primeira frase que me veio à mente não foi um texto bíblico, mas uma frase do Dr. Melis Moure, que diz o seguinte: eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Vou repetir, para ficar bem gravado. Dr. Melis Moure, ele tem um livro que ele diz que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a maior tragédia da vida é viver uma vida sem sentido, sem um propósito, sem um foco, sem uma visão. Há um livro, um devocional, de Jonathan Edwards, que é um missionário americano que pregou aos índios. Esse homem morreu aos 29 anos. Esse livro do Jonathan Edwards, ele marca todos os seminaristas que vai estudar sobre missiologia, porque a experiência que ele viveu, 29 anos, marca porque ele viveu o propósito dele, com apenas 29 anos. Diferente daqueles jovens que com 16 anos não viveu o seu propósito. Jonathan Edwards, com 29 anos, ele conseguiu viver o seu propósito. Jesus, ele viveu 33 anos e ele viveu o seu propósito. Dos 33 anos e meio, segundo a tradição, 3 anos e meio apenas ele viveu ministerialmente. 3 anos e meio apenas Jesus viveu ministerialmente, ele cumpriu o propósito. E eu quero dizer para você que você não é um acidente. Deus criou você com um propósito, você não é um experimento. E você precisa saber qual é o seu propósito.
Qual é o seu propósito? Para que você foi criado? O que você está fazendo nesse mundo? Embora a filosofia, ela levanta essa questão para todos nós. Quem sou eu, o que estou fazendo aqui e para onde vou? Uma coisa é certa, todos nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Isso é fato. Isso não é apenas uma frase de efeito, mas o grande diferencial é saber qual é o nosso propósito. É fato que você vai casar, é fato que você pode ou não pode ter filhos, pode ser adotivo ou não, mas você vai viver, você vai ter uma vida. A questão é qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida no reino? O que Deus chamou você para fazer? O que Deus ele delegou para você fazer? Provérbios capítulo 29, verso 18, diz, esse é o texto básico para a gente caminhar, aonde não há visão, o povo perece. Aonde não há uma visão clara, aonde não há uma clareza, aonde não há uma visão, o povo perece. E aqui eu quero chamar a sua atenção que visão não é vista. O maior dom de Deus não é a vista, não é enxergar. O maior dom é a visão. A vista, ela é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração, do ser. A vista mostra o que é. A visão mostra o que poderia ser. A vista, ela restringe o presente. A visão te libera para o futuro. A vista te mantém no presente, mas a visão te mostra o futuro. A vista te mostra aquilo que é. A visão te mostra aquilo que poderia ser. A vista lhe dá com o conhecimento. A visão com o desconhecido. A visão é a fonte da esperança. A visão é a fonte do fundamento e da coragem. A visão é a gasolina da persistência. A vista te limita a capacidade dos olhos, mas a visão ela é ilimitada. Ela está no campo da imaginação. A vista, ela é inimiga da sua visão. Vou repetir. A vista, ela é inimiga da visão. Quando você olha para o lote, o que você vê? Um terreno vazio. Mas se você olha com a visão, você pode ver um templo cheio de pessoas congregando. À vista você vê o seu filho nas drogas, mas na visão você vê ele restaurado. À vista você vê o seu casamento destruído, mas à visão você vê o seu casamento restaurado. À vista você vê o improvável não acontecendo, mas a visão vê o milagre acontecendo. Por quê? Paulo, ele diz para Silas em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, porque vivemos pela fé e não por vista. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. E o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O problema é que nós queremos viver por aquilo que estamos vendo. Eu estou vendo. E eu passo a viver por aquilo que eu estou vendo.
Eu estou vendo o meu casamento destruído, eu estou vendo a doença diante de mim, eu estou vendo a minha vida financeira não indo bem, mas você pode viver pela fé, ou aliás, você deveria viver pela fé. Porque a Bíblia nos chama para andar pela fé, e não pela vista. Os teus olhos podem te deixar deprimido, mas a visão te encoraja. Os teus olhos te deixam frustrados, mas a visão te motiva. Pastor, mas o que é a visão? A visão é a capacidade de ver além dos olhos. Walt Disney é um nome, é pessoa. Certa vez, fizeram uma reunião, e nessa reunião os seus proprietários ali, disseram, se o Walt Disney estivesse aqui para ver o parque, ele ficaria impressionado. E alguém disse na reunião, o Walt Disney viu. Ele viu. O que estamos vendo hoje, lá atrás ele viu. Porque nós não caminhamos por vista. Nós caminhamos por uma visão. Precisamos caminhar a capacidade de ver o invisível e crer no possível. Isso é visão. Você nasceu com uma visão. Não confie nos seus olhos. Não confie nos teus olhos. Eles estão te enganando. Não confie. Não confie, eles estão te oprimindo. Não confie. Não confie neles. Porque se você confiar nos seus olhos, eles vão te oprimir. Caminhe numa visão. Caminhe naquilo que Deus colocou dentro de você. Provérbios capítulo 29. Há uma declaração do homem mais sábio. Que um dia ele chega diante de Deus. E Deus pergunta para Salomão e fala, Salomão, o que você quer, Salomão? Salomão poderia dizer, me dá a vitória sobre os meus inimigos. Me dá muita riqueza, Salomão. O que você quer, Salomão? Você quer riqueza? Você quer vitória sobre os seus inimigos? O que você quer? Você quer saúde, Salomão? E Salomão pede apenas uma coisa. Me dá sabedoria. E Salomão, com a sua sabedoria, ele nos dá esse caminho das águas. E ele diz, esse provérbios maravilhoso, que aonde não há visão, o povo perece. Vamos tentar entender isso aqui em 4 pontos. Primeiro ponto, e isso aplica a todas as instituições. Isso aplica na igreja, isso aplica nos ministérios, isso aplica no seu casamento, isso aplica em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Isso aplica em tudo, no seu trabalho, nos seus grupos, tudo. Primeiro, presta atenção, estou vendo muita gente dispersa. Oi. Primeiro, a visão é mais importante do que o visionário. Esse é o primeiro ponto. A Bíblia não está dizendo que sem o líder o povo perece. Os líderes são dispensáveis, mas a visão é para sempre. Primeiro princípio, o que Deus une, o homem não separa. Isso é um princípio, porque Deus ele valoriza a unidade. O homem é o cabeça. E aqui não está falando a pessoa, é o princípio. Deus ele valoriza o princípio.
É o princípio que é adotado. E nós vamos entender isso. O mais importante não é o líder, mas a visão. Ou seja, para nós que entendemos bem, Deus trouxe uma visão para IBAMPS. O pastor Sérgio está aqui há 3 anos e meio, e eu não sei quanto tempo ficarei. O mais importante é que agora nós temos um caminho. E é uma igreja de 2 águas, 2 asas. E nessas 2 asas nós vamos caminhar. Alguém disse para mim: pastor, eu tenho uma ideia muito linda, muito maravilhosa, vamos fazer isso. É engraçado, aqui na igreja tem pessoas que têm muitas ideias. Só que nós temos um caminho, uma direção. Não basta ter ideias, nós temos uma visão, gente. É um caminho, é essa visão. Eu não tenho como sair dela, eu preciso ser fiel a ela. Eu preciso caminhar nela. Porque a visão ela é mais importante do que eu. A visão ela é mais importante do que tudo. E nós não estamos falando de modelo. Nós estamos falando do caminho que o Senhor ministrou para a gente andar. Há 2 anos atrás, eu estava isso ardendo no meu coração, pastor Moisés, ele esteve ministrando, ele falou, apontando para mim, e ele como meu tutor, eu entendi aquilo como uma confirmação para mim, e ele disse: o Senhor está levantando agora, levando vocês para um caminho, e nesse caminho, caminha nele. E 1 ano atrás ele virou para mim: Sérgio, a visão ela entrou, não tem jeito de tirar, caminhe nela. Princípio de um líder para o seu subordinado. E você vai entender isso. Caminhe, há uma visão, não tem a ver com você, é uma visão. E nela caminhamos. Primeiro ponto, a visão ela é mais importante do que o pastor, do que o líder, do que o marido, do que o líder de setor. Foi proposto na empresa, caminhe nela. Não tem a ver com quem está mandando, caminhe nela. Segundo ponto, a visão dá propósito e sentido. Sem sentido e propósito, as pessoas se espalham. O homem é dispensável, mas a visão não. E isso, irmãos, faz muito sentido. Muito sentido, sabe o quê? Porque às vezes, ô Jefferson, às vezes tem líder, mas não tem propósito. Entendeu, Ana? Às vezes o grupo tem líder, mas não tem propósito. Às vezes nós chegamos numa casa, tem um homem, mas não tem propósito. Não tem meta. Não sabe para onde vai. Chega em uma estrutura de trabalho ou qualquer outra coisa, não tem propósito, não sabe para onde está indo. Por quê? A questão não é ter o líder. A questão é para onde que está indo. Qual que é o propósito? Qual é o propósito desse grupo? Qual que é o propósito desse namoro? Ué, esse namoro é para namorar? Ué, é para namorar? Namorar? A gente não namora aqui, a gente namora para casar. Pelo menos eu entendo assim. Namoro para ficar beijando, fechando o olho, rodando a cabeça, igual 2 esquisito. Isso não é namoro. Isso é qualquer outra coisa. Não tem propósito. É por isso que lá em casa, quando a Cristina veio com Davi e Emanuele, a questão era para namorar até 18 anos, né? Aí começou a apertar para lá, para cá, eu falei: namorar para quê? Tem que ter propósito. Se não tem propósito, não tem que ter namoro. Esse casamento, ele está indo, qual a direção desse casamento? Está tendo propósito? Qual que é o propósito dessa família?
Ah, o namoro, o menino é da igreja e o outro não é, a outra não é. Qual que é o propósito disso? Tem propósito? Perde o propósito. Por quê? Aonde tem duas pessoas ou grupo, para mim tem que ter propósito. Tem uma visão, ela precisa ter propósito. Porque se não tem propósito, não tem visão. Terceiro, sem visão, o povo não tem disciplina. A palavra perecer aqui não é morrer. A palavra perecer aqui, falta disciplina. O povo perde disciplina. Aí você entendeu, né? Sem visão. E a disciplina aqui não é mandar. A disciplina aqui é saber como nós vamos caminhar. Porque se o povo não sabe para onde está indo, ou a família não sabe para onde está indo, não tem disciplina. Qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Qualquer tipo de namoro serve. Qualquer lugar serve. Não tem concentração. Não tem ordem. É por isso que algumas famílias não têm ordem. O menino, ele dorme 2 horas da manhã e o pai já falou, mas a mãe encoberta. E aí eu pergunto, quem que manda nessa casa? Ou quem que dá ordem? Não sabe. Porque o pai fala uma coisa, a mulher fala outra. Não tem visão. Perdeu o princípio da palavra. Cadê a visão dessa casa? Não tem visão. Não tem. Porque nós vamos chegar na unidade. Porque sem a visão não tem unidade. Aí o povo perece, o casamento perece, a família perece, o grupo perece, o ministério perece. Vai perecer, não vai prosperar. Por quê? Não tem uma visão. A casa não tem disciplina, a família não tem disciplina, a empresa não tem disciplina. Não vai prosperar. Por último, quarto, a visão é o segredo da unidade corporativa. Aqui a coisa aperta um pouquinho. Porque a visão, ela é pessoal, mas não privada. Deus dá visão para uma pessoa e não para o grupo. Deus fala com o líder. Deus fala com o homem, pastor, mas não fala com a mulher? Hoje de manhã quase que eu apanhei aqui. As irmãs estavam todas para me bater. Deus fala com o homem, porque ele é o cabeça. Isso eu estou falando de direção. Deus fala com o líder. Quem que é o líder do louvor? Quem que é o líder do coral? Quem que é o líder do diaconato? Quem que é o líder da dança? Deus vai falar com o líder. A visão, ela é pessoal, mas não é privada. Não é só para eles. A visão, Deus fala com eles. Mas a execução, ela é corporativa. Vou repetir. Deus fala no pessoal, não no privado. Deus fala para o líder. No pessoal, não no privado. Porque a intenção e o propósito é o coletivo. É o corporativismo. É alcançar o coletivo. Deus fala com o homem para a família. Quem que é o líder aqui? Aí você chega no grupo, e aí o grupo não tem líder. Se tem um líder, aí o liderado não obedece.
ele puxa para um lado e o líder puxa para o outro. Aí eu te pergunto, esse grupo vai para frente? Sim ou não? E por que não obedece? Aí eu vou voltar, agora eu vou entrar na família. O homem aponta o caminho. Deus vira para a mulher. E a gente, parece que Deus, eu fico lendo Paulo dizendo, né, inspirado pelo Espírito Santo, mulheres, quanto às mulheres, eu estou pedindo, mulheres, sejam submissas. Submetam os vossos maridos. Submeta os vossos maridos, mulheres, como ao Senhor. O pastor hoje não sai da igreja. Hoje eu vou precisar de segurança, tá, irmãos? Pastor, mas Deus não fala com as mulheres? Em alguns momentos fala. Deus falou com Maria. Ufa. Com Maria Deus falou. Deus vira para Maria e fala com Maria. Mas depois ele vai lá e fala com José. Não fala, gente? Mas ele falou com Maria. Na direção Deus fala com o homem. Mas depois ele vai lá e fala para o homem. E o homem vai e junto com Maria. Uma família que prospera. O homem tem a visão e a mulher também caminha com ele. Mas se o homem vai numa direção e a mulher vai na outra direção, o que Jesus diz em Marcos capítulo 3? Um reino dividido, 13, não prospera, não procede, não avança. Nem o diabo toma do seu próprio veneno. Um reino dividido, ele não avança. Uma casa onde o homem, ele está na sala e a mulher no quarto. Não vai, não prospera. E o diabo está lá. E é uma guerra. O homem está no sul, a mulher está no norte. O homem está pensando nesse projeto e a mulher está pensando no outro. Por quê? A mulher não quer ser submissa. Pastor, mas ele é um cabeça dura. Ele é cabeça. Submeta. Deixa ele quebrar a cabeça dele. Aprenda a submeter. Ore. Paulo vai dizer que você vai ganhar ele sem palavras. Aprenda a submeter. Sem palavras. Aprenda a potencializar esse homem, cabeça baixa que está dentro da sua casa. Quanto mais você guerrear ele, mais debaixo do tapete ele vai ficar. Porque o homem é assim. Toda vez que você bater de frente com ele, mais baixo ele vai ficando. Quanto mais você colocar ele mais para cima, mais ele vai avançar. Porque o homem, ele precisa disso. O homem, ele precisa ser honrado pela sua mulher. Não adianta ele ser honrado lá fora, se ele não é honrado dentro de casa. Porque a mulher sábia, ela edifica, não é o ministério. Não é o trabalho. Ela edifica o lar. É na sua casa que você vai edificar. Não é a igreja. Não é o coral, não é o louvor, não é a dança, é em casa. Quando você coloca esse homem em casa, lá em cima, o seu ministério vai, decorar. Porque esse homem precisa disso. Todo homem que é honrado dentro de casa, ele voa. Mas todo que é desonrado,
ele afunda. Porque o homem precisa disso. A visão, ela é corporativa, mas não privada. E isso aplica também no grupo. Todo líder, ele precisa do seu liderado. Toda vez que o líder, ele aponta o caminho, e o seu liderado, ele vai para lá, como é difícil. Cansa, desgasta. A Jussara no coral, o Jefferson no louvor, os grupos de louvor, marca ensaio, só chega atrasado. O coral não vai. O diaconato, todos nós temos os nossos problemas. E nós estamos falando de unidade. E lá no trabalho, você chega, o líder de equipe propõe uma meta. Para quê? O patrão só sabe ficar rico. E eu estou aqui nessa miséria desse salário. Não reclama daquilo que você permite. Você estudou? Você está estudando? Você ganha aquilo que você merece. Então para de reclamar. Começa a estudar. Se aquele salário não é para você, procure outro. E para de reclamar. Para de ser maldição naquele lugar. Para de ser maldição, porque você está ali para abençoar. Você está naquele lugar para abençoar o seu patrão. E aí está por que você não prospera. Eu louvo a Deus que todo lugar que eu trabalhei, irmãos, todo lugar que eu passei, todos os lugares, empresas que eu trabalhei, além de prosperar, as empresas foram prosperando, todos os lugares. E todo chefe que eu tive, todos eles foram bênção na minha vida e eu fui bênção. Sabe por quê? A visão era pessoal para eles, mas eu entendi que era corporativo, eu era bênção na vida deles. A visão, ela é pessoal, mas o cumprimento, ela é corporativa. O próprio Jesus recebe a visão do Pai, mas o primeiro ato, ele chama 12. Deus criou a interdependência para nos manter humildes. Não importa quão grandes sejam as suas ideias, você precisa de pessoas para cumprir tais coisas. Deus criou a interdependência para nos manter humildes. Não importa quão boas sejam as suas ideias e quão bom você seja, você sempre vai precisar de pessoas para cumprir o seu chamado. Moisés estava lá no Egito. Êxodo capítulo 4. Ele estava lá no Egito. E ele entendeu o propósito muito novo. Está lá um egípcio fazendo mal a um israelita. O que Moisés faz? O que Moisés faz? Parte para cima do egípcio. O que te ira? Quero que você entenda o seu propósito. O que você está irado? Talvez você é um torcedor de futebol e você está irado com o seu time, né? Você está invocado com o seu time. É isso que está te irando? Você tem que entender seu propósito. Se o seu propósito é esse, eu acho que você ainda não entendeu o propósito. Seu propósito não é esse. O que te faz reclamar? O que te ira? A Bíblia diz que Moisés, quando vê um egípcio matando ou maltratando um israelita, Moisés parte para cima do egípcio. Aquilo que nos faz irar, irmãos, aquilo que nos deixa indignado. Naquele dia que eu estava ali, fazendo um sepultamento de uma criança, de um jovem de 16 anos, e de repente eu vou para outro de 16 anos, eu olho, meu Deus, qual foi o propósito desses dois jovens morrerem tão cedo? Me veio uma indignação,
uma indignação no meu coração. Falei, meu Deus, isso não pode acontecer. Temos que pregar o evangelho, temos que cumprir a nossa missão. Qual que é a minha missão nessa terra? Será que é só trabalhar? Será que é só ganhar dinheiro? Será que é só fazer isso? Qual que é a sua ira? O que te faz chorar? Eu me lembro quando eu estava fazendo, então, eu estava sendo tutor, terminei o meu seminário, e aí agora, depois da ordem, passei agora a fazer o meu tutor de 1 ano com o pastor Edson. Pastor Edson, pastor da igreja Monte Sinai, lá do Pedra Branca. Ainda pastor da igreja e não vereador. E eu chegava lá na igreja do pastor Edson, uma igreja boa, igreja, muitos membros. E eu chegava lá para me apresentar relatório ao pastor Edson só falava de política. Falava da política de Neves, falava da convenção política. Fala, gente, esse pastor tinha que ser político. Era ira. Era a indagação que estava dentro do coração do pastor Edson, lá atrás, irmãos, 2010, 2009. A ira já estava dentro dele. Sabe o que aconteceu com o pastor Edson? Candidatou. 2 mandatos, vai tentar o 3º mandato. A ira, olha lá, estava a ovelha deles, estão ali os 2, ó, não era? Era a ira, entrava dentro do coração dele, pastoreando ovelha, cuidando de ovelha, e eu lá fazendo tutor, ele lá da conversão, e ele fazendo relatório, e eu querendo falar coisas espirituais com o pastor Edson, e ele falando comigo de política, e ele indagado com as políticas de Neves, e ele não aguentando as coisas que estavam acontecendo, e eu pensando, esse pastor é um político. O que te gera ira? O que te incomoda? O que te faz irar, irmãos? Talvez seja o seu propósito. Talvez seja isso que é o seu propósito. É as pessoas que estão nas drogas. É as crianças que estão na maternidade, meninas de 12 anos, 14 anos, maternidade, você pleiteando um projeto social para alcançar. São as pessoas que estão passando fome e você dentro da sua casa com a despensa tão grande. Talvez é esse o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você vai nascer, viver e morrer e não cumprir propósito. Todo mundo nasce, vive e morre. Qual é o seu propósito? Qual é? Moisés agora, ele está lá. 40 anos, Moisés, ele mata o egípcio, foge para o deserto. Engraçado, né? Quando você compreende o seu propósito, você se torna um fugitivo. As pessoas não te compreendem. Eu me lembro quando falei que eu ia fazer teologia, ligo para o pessoal, meus primos lá de São Paulo, professor da PUC, aquela coisa toda, e falo, eu vou fazer teologia. Minha prima vira para mim e fala, você vai fazer o quê? Para que isso serve? Você se torna um fugitivo, mal compreendido. Por isso aquele texto que eu li, lá de Lucas 14, às vezes nós aborrecemos mesmo as pessoas, por causa do chamado. A gente aborrece por causa do chamado. Eu aborreço muitas pessoas por causa do chamado. Eu tenho uma visão, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde o Senhor me chamou. E Moisés estava lá, irmãos. Moisés estava 40 anos no deserto. Ele é um fugitivo. Mas veja bem, Moisés, ele tinha liberdade. Moisés era príncipe. Moisés era alguém de autoridade. Moisés abre mão de tudo por causa do seu propósito. Presta bem atenção. Isso é quem entende o propósito. Moisés abriu mão de tudo por causa do propósito. Ele abriu mão do palácio, da liberdade, do conforto, por causa do seu propósito. E ele diz, Deus, eu não posso voltar. E começa o diálogo em capítulo 4, no capítulo 3 de Êxodo, se estende no capítulo 4. E Deus vira para Moisés e fala, Moisés,
Aquilo que você começou com a sua força, matando um egípcio, você quer terminar? Você quer terminar, Moisés? Porque eu sei que você tem um propósito, mas você tentou sozinho. Só que sozinho você matou um egípcio. E você foi com a sua força. E agora eu quero te dar uma mãozinha. Eu vim aqui para te ajudar. E aí o Moisés, ele é igual eu e você, cheio de desculpa. Moisés vira para Deus e fala, mas eu estou aqui cuidando do rebanho. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um emprego, Deus. Aí Deus vira para Moisés, em outras palavras, e diz, Moisés, olha, o seu emprego é o que eles pagam você para fazer. A missão é o que você nasceu para fazer. Quem entendeu, entendeu. O seu emprego, você foi treinado para fazer. A sua missão, você foi designado para fazer. O seu emprego, você um dia vai aposentar, Moisés. Mas a sua missão, você não pode aposentar. Eu te chamei, Moisés. Eu te chamei, Moisés. Você é meu escolhido. Só que, ainda assim, Moisés, ele começa a dar suas desculpas, né? Como eu e você. Aí Moisés vira para Deus e fala, Deus, olha, peraí, eles estão tentando me prender, porque eu matei, e se eu voltar lá, eles vão me pegar. E Deus vira para Moisés, tá, eu vou com você, Moisés. Deixa comigo, eu vou com você. Tá, Deus. Eu acho que depois de uma palavra dessa, a gente se enche de entusiasmo, né? Fala, então já que o Senhor vai comigo, né? Igual Deus vira para Josué, né? Eu vou com você, ser forte e corajoso, não tenha medo. Medo, eu sou contigo. Aí a gente vai, né? Só que com Moisés ainda assim, ele não foi. Ele falou, não, Senhor. No verso 11, verso 10, ele diz, Senhor, eu não sou eloquente para falar. Eu sou gago. Eu tenho uma língua pesada. Talvez a tradução mais certa, ele diz que ele não é eloquente no falar e tem uma língua pesada. A gente fala que ele é gago, né? Alguns vão levar por essa linha. Eu tenho gagueira. Eu não vou conseguir falar. Olha o que Deus fala para Moisés no verso 11. Olha o diálogo de Deus com Moisés. Moisés tem um papo com Moisés. Moisés tem um papo com Deus. E Deus diz para Moisés. E lhe disse o Senhor, Moisés, espera aí. Quem fez a boca do homem? Pode colocar na TV aí, Lília. Verso 11 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 11. Olha o que ele diz. E lhe disse o Senhor, quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ô Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Essa língua pesada, quem fez foi eu. Eu te fiz você desse jeito, Moisés. Na verdade, Moisés e eu e você, às vezes, criamos uma expectativa. Então, Deus, olha, me faça falar melhor. Me ajude a cantar. Então, eu quero cantar igual o Jefferson. Eu quero ser uma líder igual a Jussara. Ou pregar igual a pastora Adriana. Eu quero ser igual o pastor Laí, aquele jeito dele, carismático. Eu não tenho. Essas são as nossas desculpas. Nós vamos criando desculpas. E aí o Senhor, no verso 12, olha o que diz. Vai, pois, agora, e eu serei a sua boca e te ensinarei o que há de falar. Eu acho que depois dessa palavra, do verso 12, Moisés ia, não ia? Eu e você ia, não ia? Você acha que Moisés foi? Foi não, né? Talvez é igual eu e você, né? Mais uma desculpa. Olha o que Moisés vira para Deus e fala. Meu gente, olha o atrevimento de Moisés.
Moisés vira para Deus e fala, ele, porém, lhe disse, Senhor, primeiro, o Senhor é dono. Aí já tem uma incoerência. Porque Senhor, ele estava lá no Egito, o Senhor o que é, gente? É dono. Lá naquele contexto, ele era escravo. O contexto lá era para ser escravo. Então, se é Senhor, é dono. Então, há uma contradição. Senhor, envie pela mão daquele quem há de enviar. Então, Senhor, envia outro. Eu não vou não, Senhor. Manda outro. Aí, sabe o que acontece? Deus ira. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo se alegrará o seu coração. Talvez você olhe para si e fale, pastor, e aí, o que tem a ver? O Moisés, ele não sabe falar, ou ele não fala bem. O Arão já fala muito bem. Nos filmes da Record, que eu e você viu lá nos filmes, na novela, quem que falava com o faraó era Moisés, mas aquilo não é verdade não. Na Bíblia, quem falava com o faraó era Arão. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com Faraó. Sabe o que Deus está nos ensinando? A visão, ela é pessoal, mas a execução, ela é corporativa. Deus fala com Moisés, mas Arão que vai lá e fala com Faraó. O culto hoje começou como? O pastor, vocês querem que o pastor canta hoje? A um já falou misericórdia, teve um muito sincero. Eu acho que foi a Clarinha, né, Clarinha? Não, né, Clarinha? Quem que falou misericórdia aí? Foi, olha lá, olha, gente. Você dá amizade, né? Você dá a liberdade, não é fácil não, né? É misericórdia mesmo, irmãos. Graças a Deus pelo Jefferson e os irmãos que estavam aqui. Imagina eu tocando bateria. Imagina as pancadas que eu ia dar nesse negócio aqui. Graças a Deus pelos diáconos à porta. Graças a Deus pelo sonoplasta. Olha o Fabiano ali, gente. Menino abençoado, ele está ali. Sexta-feira ele me ajudou tanto ali, com um problema de esgoto que está ali. Resolvendo um problemaço nosso ali. Habilidoso na área da construção. Graças a Deus pelos irmãos da construção civil da igreja. Graças a Deus pelas irmãs que cuidam das crianças. A visão, ela é pessoal, mas a execução, ela é corporativa. Deus quer usar você. Deus, ele não chamou você para assistir culto. Você tem talento. Aí você fala, pastor, Deus me chamou para vender roupa, igual a Manu estava aqui. Eu vi ela cantando aqui, falei, meu Deus, trabalha na voz dela para ela cantar desse jeito. Estava vendo o Jefferson aqui ministrando, meu Deus, eu sei que ele é pintor, mas usa ele na área da música. Você, durante a semana, você tem o seu trabalho. Mas Deus quer te usar na parte espiritual para edificar outras pessoas. E a pergunta é, em qual área Deus quer te usar? Qual é a visão de Deus para você? Ou você já aposentou? Ah, não, pastor, eu já aposentei, eu já sofri tanto na igreja. Nossa, Deus, pastor. Nossa, mexer com gente. Mexer com gente. Deus o chamou para mexer com gente. Ou senão você arruma um gato e um cachorro. Só que eu quero te lembrar que no céu não tem cachorro, vai ter gente. A Bíblia diz que os cães não herdarão o reino dos céus.
Desculpa pelo seu cachorro e o seu gato, mas a Bíblia diz que os cães, não é isso, Valdinei? Valdinei é um biblista que tem aqui na igreja. Está certo ou não está? Não é os cães, né? Mas os cães não entrarão no reino dos céus. Lá a gente vai dar com gente. E se você não aprender a lidar com gente aqui, lá no céu vai ser um inferno para você. Então talvez o céu não é o melhor caminho para você. Então é melhor você aprender a lidar com gente aqui. Porque senão o céu não pode ser um céu para você. Aí o outro lugar aqui. Então vamos aprender a lidar com gente. Aqui é o lugar de lidar com gente. Talvez você tenha ferida. Pastor, eu já aprendi, nossa, já sofri tanto na família. É por isso que a gente está trabalhando paternidade. É para Deus curar essas feridas. Porque a visão, ela é pessoal. Deus, Ele trouxe essa visão de paternidade, desse ambiente de cura. E é por isso que você está aqui. Pastor, não mexe no meu mundo. Não é eu, é Deus que está mexendo. Sai desse lugar. Sai dessa ilha. Deus já disse para Adão, não é bom que você fica sozinho. Não é bom. Não é bom, sai desse lugar, vem para o meio. É nesse lugar que somos curados. É aqui, é no meio, é contato. É nesse contato que nós somos curados. E eu quero terminar orando com você. É no coletivo que somos curados. E eu não sei como você chegou aqui. Moisés, ele foi para onde, gente? Cuidar de quê? Moisés foi para onde, gente? Cuidar de quê? De ovelha, né? Cuidar de bicho. E Deus leva ele para onde? Para libertar povo. Talvez está na hora de você largar aquele gato e aquele cachorro. E você vir cuidar de gente. Deus quer cuidar de você. E fazer você cuidar de gente. Tocar em pessoas. Pastor, mas eu não... Está na hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero concluir essa palavra. Daqui 2 semanas eu retorno falar sobre unidade. A unidade, querido, Deus, Ele é trino em um só. A igreja, Paulo, ele usa em 1 Coríntios capítulo 12, 11, 13, 14, expressando a unidade no corpo. É impossível sermos igreja isolado. E eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero orar com você. Ministrar no seu coração. Deus, Ele tem ministrado tanto no meu coração. Ele tem mexido em feridas encobertas, que às vezes nós achamos que estão curadas. Às vezes eu costumo dizer que nós colocamos borra de café e açúcar em feridas que estão abertas para parar de sangrar. Para de sangrar, mas não estão curadas. E nós precisamos tratar de forma correta. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu não sei como estão os seus relacionamentos. Deus está trabalhando relacionamentos nessa série de ministração. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a sua relação com seus pais. Eu não sei como está a sua relação no seu trabalho, nos seus ministérios, eu não sei. Fato é que Deus quer trazer cura, Ele quer trazer unidade, Ele quer trazer restauração. Restauração, irmãos, não é apenas uma restauração pessoal. Deus restaura o coletivo. Deus leva Moisés para uma restauração de família. Lembra que Moisés, ele é lançado ao mar e ele volta para o convívio da sua família e ele liberta o povo. Quando fala de paternidade, nós estamos falando de libertação. Nós estamos falando de libertação. É onde nós voltamos para o convívio do Pai biológico, do Pai espiritual.
do Pai ministerial. E eu não sei qual área você chegou aqui ferido, mas eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Fale com Deus. Qual a área que você precisa de restauração nessa noite que Deus está falando? Eu não sei, porque o coletivo, irmãos, nós vamos nos ferindo, é verdade. Não vamos ser aqui ingênuos na palavra. É natural, as famílias, nós carregamos traumas na infância, na vida atual. E nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Mas quantas vezes passamos despercebidos em algumas áreas que nos machuca, que nós precisamos chegar diante do Pai e falar: Senhor, sara minha alma, cura minha vida, perdoa. Situações no relacionamento conjugal, com os filhos, com os pais, no trabalho, na congregação, no ministério. Eu não sei como você está, mas eu creio, irmão, piamente, que nós podemos sair dessa ministração, ou dessa série de ministração, curados, sarados, melhores, como reparadores de feridas, reparadores para reparar novas pessoas, pessoas aonde nós podemos ministrar. Olha, Deus trabalhou na minha vida, nesta área, como Deus ministrou no meu coração, neste ano, numa série de ministração, como Deus falou ao meu coração. O mais importante é que você saia curado. A mulher com fluxos de sangue, ela rodou, mas num belo dia, ela tocou na orla de Jesus, ela atravessou no meio da multidão, e tocou na orla de Jesus, e a Bíblia diz que ela foi curada, ela foi curada. Jesus perguntou: quem me tocou aqui? E os discípulos falaram: olha, a multidão esbarra. Quantas vezes esbarramos em Jesus? Quantas vezes frequentamos culto, ouvimos palavras como essa, e nós não decidimos em tocar? Carregamos traumas, carregamos situações nos relacionamentos, voltamos para casa e nós não nos posicionamos e falamos: Senhor, nos perdoa por esse sentimento, perdoa-me, Senhor, muda a minha história. Abre o seu coração, fale com o Senhor nessa noite. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado. Eu quero desafiar você nessa noite. Quero desafiar você. Eu queria orar com você. Você que a palavra falou o seu coração e há feridas na sua alma que você precisa liberar. Relações, irmãos. Como as relações, elas nos machucam. Como as relações nos machucam. Moisés, ele precisou voltar. E para nós entendermos propósito, nós precisamos ser curados. Ou talvez Deus, ele apontou você caminhos. E você quer vir aqui à frente. E eu quero orar com você. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que Deus falou com você. Isso. Vem aqui à frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu sei que tem mais pessoas, vem aqui. Você que Deus, ele tem falado ao seu coração. Isso. Sabe, queridos, Deus, ele tem ministérios sobre nós e para nós, queridos. A visão, ela precisa entrar no nosso coração. E a visão, ela tem que incomodar a nossa vida. A palavra, ela foi ministrada. E ela aponta caminho. E ela tem que gerar incômodo à nossa vida. E eu não sei como que você vai voltar. Essas irmãs, elas vão voltar de forma diferente. Amém, Senhor? A visão, ela entra no nosso coração, ela nos incomoda. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse para Deus, Deus, olha, como que eu queria que todos compreendessem essa mensagem. Não é que todos viessem aqui à frente, não é isso. Mas que o Senhor enviasse pelo menos pessoas que de fato fosse uma ou duas pessoas. Porque uma mensagem como essa, irmãos, pode mudar um ministério. Nós temos aqui pessoas que são líderes, que pode mudar vidas. É essa que é a visão. Quando Deus me deu essa visão, quando eu estava ali fazendo um sepultamento, Deus, ele não deu essa dimensão para mim naquele dia, que eu estaria sendo usado como um pastor para mudar, através do meu testemunho, várias pessoas. E a minha oração é que na vida dessas irmãs, Deus possa mudar várias pessoas. Pastor, e da minha? Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei. A minha oração é que você entenda a visão e propósito. Porque a visão, irmãos, a gente nunca mais é o mesmo. Meu tutor, essa semana, ele virou para mim e falou: Sérgio, você está precisando descansar. O que você gosta de fazer? Eu fiquei pensando, eu falei: eu gosto de ir para a igreja. Meu descanso é ficar na igreja. Ele falou: você não tem jeito com você não. É porque eu entendi a minha missão. A igreja não me cansa. Porque se ela te cansa, você não entendeu a missão. Você vem, você não entendeu. Se você tira férias do seu ministério, você não entendeu.
Não que você não deva descansar, você tem que descansar. Mas a missão, quando você entende missão e propósito, você foca. Você nunca vai aposentar do seu chamado. Nunca, nunca, nunca. Seu ritmo diminui, mas você nunca, nunca. E a minha oração é que essa visão, ela entra no coração desses irmãos, e que essa visão haja uma paixão tão grande, mas 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 tão grande, que elas sejam incompreensíveis. E eu sou incompreensível, as pessoas viram para mim, mas você é fanático. É fanático. Moisés, ele é um fanático. Senhor, em nome de Jesus, toma as tuas filhas e os teus filhos no altar. Ó Deus, que a mesma unção que sobreveio sobre a minha vida naqueles dias, Deus, que entre na vida dos teus filhos. Uma visão, Deus, um propósito, que nada venha tirar, nada, nem as lutas do presente, nem por vir, nada, Senhor. Temos um trabalho, que nós nos aposentamos, que somos pagos, mas nós temos uma missão, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Pai, cada um no seu ministério. Toma as tuas filhas em tuas mãos, Senhor. Coloque uma paixão e uma sede incontrolável, Deus, na missão que o Senhor colocou nas mãos delas para cumprir. Toma a tua filha. O Senhor compreende o coração, o chamado, a sede, a paixão incontrolável que já arde no coração dela. Naquele dia, quando ela disse a mim ali no escritório, parece que no momento ela está apenas como Moisés, matando o egípcio, mas levante ela, Pai, como uma grande líder, como o Senhor tem o chamado. Deus, em nome de Jesus, confirme isso no tempo do Senhor. Coloque paz e direção na vida dela, para que ela possa cumprir o chamado do Senhor. Sopra o teu Espírito nessa chama que há no seu coração. Sopra, 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 Espírito Santo, sopra, sopra, sopra sobre esta chama, para que o fogo se aqueça e que venha incendiar Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil e o mundo, através do testemunho dos teus filhos. É a nossa oração. Nós separamos os teus filhos para o ministério, no nome de Jesus Cristo. Aquele que crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha para mim. Olha, eu não sei, parece que é um chamado, eu não sei assim, né? Tem coisas que são incompreensíveis, que nós vamos ver no decorrer dos anos. Mas são chamados ministeriais. Vocês já têm ministérios. Natiele, há um coração que arde, né? O esposo dela está ali. Não é isso, meu filho? Há um coração que arde, há uma paixão no coração dessa menina, que é uma coisa impressionante. Ela é tão nova, mas há uma paixão, e a palavra casa com todo o testemunho dela. O Espírito Santo sopra, sabe, Natiele? Sopra nessa noite. É como se o Moisés estivesse matando o egípcio. 40 anos, Deus pega a Natiele hoje e fala: olha, Natiele, você quer mesmo? Então vamos lá, eu vou com você. Sabe aquelas desculpas? Ele falou: deixa ela para lá, agora eu vou com você. Amém? Deus é bom, aplaude o Senhor bem forte, querido. Amém? Glória a Deus. Glória. Que bênção, né, gente? Oi? Pode que já estou ensinando. Senhor, igreja, vim em nome da Rede Kids, em nome das crianças, falando sobre o ministério, assim,
Deus é muito bom. Glória a Deus. Exatamente. Semana que vem é a nossa capacitação Kids, tá? A Rede Kids irá fazer uma capacitação de 2 às 5h30 para quem quiser participar. Quem sentir no coração, gente, que esse ministério infantil é de vocês, assim, é para vocês, venham, participem, sabe? Porque vai ser uma bênção, sabe? E assim, não é só para mulheres. Nós vemos que a gente tem um leve preconceito, que é para mulheres, mas não é. Nós precisamos também de homens. Nós precisamos de homens, da voz do homem ali dentro do nosso ministério. Então, não arrume desculpa, gente. Desculpa como Moisés arrumou. Eu não sei falar. Eu não sou fluente. Eu não sei falar com criança. Deus capacita. E vai começar agora no sábado. Então, para você que tem isso no coração, gente, venha. Começa com as crianças aqui. Quando fala lá em Mateus que das crianças é o reino dos céus, é delas. Mas assim, a gente precisa levar elas até lá. E começa aqui. Aliás, começa em casa. Porque a herança é dos pais, não é nossa, não é da igreja, é dos pais. A criança é dos pais, mas dá continuidade aqui. E a gente precisa ser capacitado aqui dentro para passar para elas, ensinar para elas esse caminho, para elas chegarem lá. É delas, mas elas precisam chegar lá, tá? Então, assim, eu deixo essa palavra para vocês. Eu espero vocês lá, quem se sentir no coração de estar lá, tá bom? Vai ter um investimento, tem um investimento de R$ 25. Nós vamos ter apostila, nós vamos ter certificado, nós vamos ter um comes e bebes, que é importante, o crente gosta de comer, tá? E, e assim, eu espero vocês lá com muita ansiedade no coração, tá bom? Esperando mesmo. Obrigada. Amém, queridos? Você, que bênção, né? Glória a Deus. Queridos, bênção, né? Você que... É uma palavra como essa, né? Você não tem desculpa, né? Você, principalmente você que trabalha na área, você que gosta de criança, você que tem um jeito para criança, a oportunidade. Então, tem áreas aqui para você trabalhar. É um time, a igreja é um time. A igreja, nós não temos desculpa para falar, eu não sei cantar, eu também não sei. Eu não sei. Não, você tem um lugar para você aqui no reino de Deus. E olha, não tem um trabalho mais importante aqui. Tudo é importante aqui na igreja. Tudo é importante. Tudo tem o seu valor. Tudo tem o seu valor. Então, você que deseja trabalhar com criança, eu faço um apelo aqui para o departamento infantil, porque é um ministério que eu tenho, assim, ficado em cima das irmãs. Ficado em cima porque é uma igreja que nós estamos olhando, uma igreja muito lá na frente, e nós queremos um ministério avançando, crescendo, que é culto de manhã, culto à tarde, à noite, dia das crianças, e as irmãs assim, e criança sabe como é que é, né, gente? Ela precisa de rodízio, precisa de muitas irmãs, né, para estar trabalhando, cuidando. Eu não quero deixar os nossos filhos para 20 crianças, para uma irmã cuidar, 2 irmãs cuidarem, 3 irmãs cuidarem. Precisa de uma equipe. Então nós precisamos de facilitadores bem treinados. Por isso que vai ter treinamento. Então, não é deixar a criança de qualquer jeito. Então, nós teremos um treinamento. Então, você que deseja, nós teremos esse treinamento, essa capacitação aí, e nós contamos com você. Amém? Isso, está lá no aplicativo, tá bom? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Pastor Laí, ora aqui para a gente, nos despeça com a bênção apostólica. Vamos receber o pastor Laí com alegria? Que bênção. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Aleluia. Todo mundo alegre, feliz? Você vai levar a tua bênção nessa noite? Palavra de restauração, na verdade. Talvez você chegou aqui nessa noite necessitado. Você vai sair daqui nessa noite, eu tenho certeza, transformado. Amém? Porque o Senhor fez isso na tua vida. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós louvamos o Senhor nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor nos deu.
Ó Pai amado, que o Senhor possa estar fazendo com que essa palavra, ó Pai, seja, ó Pai, rema em nossas vidas. E que nós possamos, Deus, todos os dias lembrarmos que é o Senhor que faz nossas vidas. Senhor, que a missão do Senhor para cada um, Deus, que está nessa noite, Deus, que o Senhor possa estar colocando no coração nessa noite. E que seja viva, Deus, a cada dia. Que seja, sim, Pai, viva nos corações. Para que a alma, Deus, seja sedento diante do Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos em nome de Jesus. Deus abençoa. Aleluia.